amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Não é a primeira vez que faço um vídeo sobre os livros que vou lendo e nestas férias, pois apareceu-me, já o tinha comprado há uns tempos, mas acabei por o ler, Os Papas, de João Július. Este livro, Os Papas, é uma obra interessantíssima que nos dá a conhecer um pouco os imensos papas que ao longo destes séculos estiveram à frente da Igreja. E vou utilizar as palavras do próprio autor para vos dar a conhecer um pouco este livro. Ele começa por dizer, logo no início, que, na introdução, que com quase 2000 anos de existência, o papado é a mais antiga monarquia absoluta que persiste no mundo. Para milhões de pessoas, o Papa é, como sabemos, o vigário de Cristo na Terra, o intérprete infalível da revelação divina. Para ainda mais milhões, é a concretização das profecias bíblicas do Anticristo. Segundo ele, o que não pode é negar que o catolicismo romano tenha começado com o próprio cristianismo. Todas as outras religiões cristãs, e segundo sabemos são mais de 22.000, são derivadas ou derivações ou desvios dela. Segundo ele, esta obra é essencialmente uma clara história do papado concentrada num só volume. Segundo ele diz que estamos a falar de uma história e não de memórias pessoais. Não será possível contar a história inteira, que é demasiado longa para caber num só volume, segundo o autor. Naturalmente, que parte do início, com São Pedro, mas depois dele, durante uma boa parte do milénio seguinte, a história tornou-se episódica e não contínua, concentrando-se nos pontífices mais marcantes. E aí ele destaca, portanto, o Leão o Grande, que protegeu Roma dos hunos e dos godos, Leão XIII, que colocou a coroa imperial na cabeça do Carlos Magno, Gregório o Grande, Inocêncio III, etc, etc. Depois fala também dos papas que estiveram ligados a Avignon e dá algum destaque aos papas monstruosos do Alto Renascimento, nomeadamente o Borgia Alexandre VI, Júlio II e Leão X. E foi para aí fora, portanto, falou dos papas da Reforma, que estiveram ligados à Reforma Protestante, a luta que tiveram que travar, os papas que estiveram ligados à Contra-Reforma, ao Concílio de Trento, por aí fora. Destaco também umas últimas palavras da introdução do autor, que diz que ele não se considera um académico e os seus livros não são obras académicas. É provável que esta obra não contenha informações significativas que qualquer historiador da Igreja que se preze já não esteja farto de saber. Mas ela também não se destina a historiadores da Igreja. Destina-se sim, e como tudo o que escrevo, ao leitor médio, inteligente, crente ou não crente, simplesmente com vontade de saber um pouco mais sobre aquilo que é, em todo o caso, uma história espantosa. Ele acaba a sua introdução, pois, dizendo que a minha missão foi simplesmente observar o que talvez seja a mais espantosa instituição sociopolítica e espiritual alguma vez criada e descrevê-la de forma mais franca, objetiva e precisa possível. Bom, meus amigos, esta de facto
foi uma obra que me deu um certo prazer em ler. Já conhecia muito, a partir da filosofia, a partir da teologia, a história da Igreja, mas foi para mim um gozo voltar a recordar toda esta história de 2000 anos a partir de um conhecimento mais específico sobre a vida destes homens que durante estes 2000 anos conduziram a Igreja ao ponto de onde neste momento está. Uma obra que eu recomendo e aqui deixo um livro que me marcou pela positiva nestas férias da Páscoa. Bom, meus amigos, é isto. Quem ler é saber, pois continuarei, dentro do possível, sempre que leia uma obra de interesse, que eu acho que é de interesse para todos, pois divulgá-la. Portanto, aqui deixo uma obra que pode ser lida para aqueles que, de facto, tiveram uma certa curiosidade pela história da Igreja. Bom, se gostaram desta reflexão, pois coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, subscrevam o canal, porque eu por cá vou continuar a divulgar estes grandes livros que merecem a pena ser lidos. Até lá, fiquem bem, um abraço.